Olá, eu sou a Beth Gonzaga, vice-presidente da Associação de Arquitetos de Rio das Ostras, a AERO, e venho aqui convidar vocês a participar desse nosso podcast. Nós temos um tema hoje muito interessante. Na realidade, hoje eu estou trazendo amigos e pessoas muito especiais que fazem o desenvolvimento da nossa cidade crescer com qualidade. Arquitetos, assim, incríveis, que eu admiro bastante, que eu vou apresentar já já para vocês. Nós temos hoje como patrocinador principal do nosso podcast a Mútua, que é a Caixa de Assistência de Profissionais do Sistema CREA, a Criar Alphaville, Vilarejo Acabamentos, Navarra Engenharia e a Rose Neves como patrocinadores desse podcast. A AERO é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega arquitetos, engenheiros, agrônomos, geólogos, tecnólogos e universitários, né? Nós somos uma associação que estamos esperando por você para que possa fazer um diferencial na nossa cidade e fazer algo a mais do que a gente já tem feito. Com isso, eu vou começar essa apresentação de hoje com o meu amigo Jairo Schwartz. Obrigado pelo convite. Um arquiteto tão aguardado. Um arquiteto que eu admiro tanto. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Fábio Kiefer, que veio também assim com muito carinho, já vinha há tempos, né, namorando esse momento. E minha amiga Aline Falsi. Obrigada pelo convite também. Só você para me fazer. Aline tímida? Aline tímida. Então, hoje o nosso bate-papo é para contar um pouquinho a história de cada um. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já ouviu falar nesses nomes, conhece um pouco da história de cada um, e se não conhece, vai conhecer hoje. Deveria. Te juro. Vai conhecer um pouquinho hoje, porque assim, são profissionais que realmente são admiráveis. E eu vou começar hoje querendo saber um pouquinho de cada uma da história de vocês. Eu vou progredir com um pouquinho mais de conversa, de uma vasculha aí para a gente poder conseguir entender como é que foi esse processo na vida de cada um. Jairo, vou começar com você, porque eu sei que você é uma pessoa que, como eu, adora falar no microfone. Jairo, como é que foi a sua decisão, né? Como é que foi a arquitetura na sua vida? Como tem sido a arquitetura? Como é que, assim, no sentido do início mesmo, como é que surgiu o Jairo, provavelmente ali adolescente, ou nas decisões de maturidade, pela arquitetura, e como é que tem sido essa decisão de cidade? Não arrepia, não? Não, é verdade, de verdade, ó. Como é que tem sido essa trajetória? Eu vou começar lá do começo. Lá do começo. Com 6 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser arquiteto. E aí eu sempre fazia fachadas de casa, desenho. Sabe desenho de colégio? Que você pega tudo e vai lá rabiscando? Então, aí um belo dia eu falei assim, vou fazer uma coisa diferente hoje, vou fazer um helicóptero. Meu helicóptero virou uma casa com hélices, entendeu? E aí o tempo passou, eu fazia nos cadernos de colégio, da sexta e da sétima série, eu lembro bem, de fazer plantas baixas já na escala, com a régua mesmo. Eu pegava, sem saber o que significava escala, sem saber mesmo. E aí eu fazia uma regra de 3, comecei a fazer naquela escala onde 1 centímetro correspondia a 1 metro. Ou seja, na escala de 1 para 100. Nossa, ele era adiantado. Juro por tudo que é de mais sagrado. Aí eu falei assim, não, tá pequeno. Eu falei assim, agora eu vou fazer uma regra de 3, que aí onde 1,5 centímetro corresponderia... Aí era a escala de 1 para 75, juro. E depois eu passei para a escala de 1 para 50. Eu me achei na escala de 1 para 50. E aí eu fiz um curso de informática. Lembro disso. Isso tem tempo, tá, gente? Não vamos falar de tempo, vamos falar de quilos atrás, entendeu? Há uns 40 quilos atrás, entendeu? E aí, eu lembro que eu tava revoltado porque eu tinha errado uma questão na prova de seleção sobre o Mercosul. Eu tava pé da vida. E aí, o professor do curso, eu lembro que era um professor do Rio, que estava lá em São Francisco do Itabapoana, minha cidade. Se essa informação vazada aqui, eu mato todo mundo, né? E aí, ele virou assim, você fez prova pra quê? Eu falei assim, pro Cefet, você passa. Eu falei assim, passo? Você passa. Eu falei assim, por que você tá falando? Todo doido estuda no Cefet. Adorei a informação. E aí, eu passei pro Cefet com 16 anos para fazer edificações.
Fui fazer, e na época que eu fui, quando eu tava lá, a professora Regina Coelho, não me esqueço desse nome, que foi a primeira pessoa que falou assim, cara, você vai ser arquiteto. A mulher fez uma festa quando eu passei, quando ela começou dando aula sobre escala e tal, na escala de redução, escala de ampliação, não sei o quê. Menino, eu falei, eu sei disso, você, mas você é tão novinho, mas você trancou o curso e tal. Eu falei, não, eu fazia isso. Contei a história que eu acabei de contar pra vocês. Gente, você é um arquiteto. Aquilo, sabe quando você vai ouvindo e vai te vigorando para aquilo? Porque, gente, eu sou de uma família pobre. Eu lembro de quando eu falei para minha mãe, eu fiz universidade privada, eu lembro de quando eu liguei para minha mãe feliz, eu estava feliz, eu já tinha acabado o técnico e tal, eu estava feliz em conseguir me inscrever para o vestibular. Entendeu? É um orgulho. E eu lembro quando eu comecei a faculdade que as pessoas... Eu ia pro primeiro período de faculdade me achando, sabe? Como se eu fosse assim, o arquiteto já. E aí... Com aquela reguinha T? Sim. Eu sou da régua T também. O canudo, né? O canudo. Eu pegava ônibus de vez em quando com ele, assim. Todo mundo olhando pra você. Agora deixa eu falar a parte horrorosa de fazer edificações no Cefet. O jaleco de todo mundo era um jaleco, assim, um verdinho, azulzinho, tal, tinha variações. E o de edificações era um cor de tijolo, sabe? Você sabia quilômetros que a pessoa fazia edificações. Era constrangedor o jaleco de edificações de Cefet. É isso. Resumidamente isso. E agora... Bom Jesus... Não, São Francisco. São Francisco. Campos. E depois Campos. E aí Cefet Campos. Cefet Campos. E depois você fez arquitetura onde? Aí o que como diz a Ariane, uma antiga estagiária que hoje é arquiteta maravilhosa, ela fala assim, me sacaneia, fala que eu tive mais empregos que a Barbie, né? Eu trabalhei, fiz estágio em rede ferroviária, então eu pintei e bordei, entendeu? Então quando fala assim, não, de experiência, cara, eu vou atrás, eu sempre fui muito de correr atrás, porque assim, era a oportunidade que eu tinha para sair da minha cidade. Eu queria sair da minha cidade. Sim. Primeiro, viado, cidade pequena, entendeu? Não tem sorte. Tudo conspirava contra, né? Então, eu preciso sair daqui, gente. Aquela realidade, eu sempre falei isso. Gente, essa realidade não me pertence. Não é minha, não é minha. E aí... E buscou e foi a luta. Eu busquei. E eu sempre falo... o Rafael, que foi um Rafael Coelho, ele foi meu mentor no projeto Shell Iniciativa Empreendedora em 2016. Ele, há pouco tempo atrás, ele me falou uma coisa. Você é um inconformado. Porque inconformado é uma palavra que ela... pesada, né? Estranha, assim. Aí eu falei assim, inconformado? Nossa, não, inconformado. Sabe o que significa inconformado? Não conforme. Você está sempre buscando melhorar e tal. E eu falei assim, cara... Aí a minha palavra. Virou a chavezinha da palavra inconformado e agora eu adoro inconformado, entendeu? E eu sempre busco melhorar os processos dentro do escritório. Eu percebo que, por exemplo, semana passada mesmo... A gente detalha a marcenaria. Lembra a gente trocando as nossas figurinhas? Detalha a marcenaria, detalha. Aí chega, vai para lá, muda tudo. É a coisa que perdemos, não vou dizer perder tempo, que a gente mais se empenha e é que mais muda. Exatamente. Entendeu? E aí eu falei, quer saber? Precisamos dar um jeito de dar uma otimizada nisso. E aí a gente dá uma melhorada no processo. Então a palavra inconformado começou a fazer muito sentido para mim. Hoje no escritório com a minha equipe, entendeu? Que todo mundo trabalha empenhado em fazer essas melhorias. Então, nós temos um Jairo inconformado que está sempre num processo de evolução. E Jairo, nesse sentido, foi da sua cidade para Campos, fez a parte deixa eu voltar. Porque assim, gente, é muita informação. Eu como eu falei, fiz estágio na rede ferroviária. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação da minha prima, que hoje mora em Portugal, que era sócia de um arquiteto em Macaé, chamado Emílio Rodrigues. Não sei se vocês conhecem o nome. É porque é das antigas, entendeu? E aí... ela falou assim, olha, você está acabando e tal. Você não quer vir trabalhar comigo, não? Quero sim.
Eu vou. Ah, então tá bom. Quando que você pode vir? Eu falei, olha, eu tô aqui no estágio e tal, eu vou falar com a minha chefia. Aí eu falei com o meu supervisor de estágio. Ele, que bom que você me avisou. Paulo Feijó, o nome dele. Jorge Feijó. Paulo era o deputado. Aí eu me ajudando tudo. Aí Jorge Feijó, que bom que você não fez igual o seu colega, que chegou na sexta-feira e falou que não vem mais a partir de segunda. Eu falei assim, não. Eu falei, beleza, Macaé é ótimo, vai mesmo, você vai ser um puta profissional e tal. Aí eu, beleza. Só tem uma coisa pra te pedir. Eu falei assim, o quê? Que você me indique alguém para ficar no seu lugar. Eu falei, caramba, que responsabilidade, né? Sim. Porque assim, na época eu tinha 18, 19 anos. Então, caramba, que você treine essa pessoa pelo menos por umas 2 semanas. Eu fiz tudo isso, eu falei que eu vinha, eu treinei essa pessoa sem falar para os meus pais que eu vinha. Eu comuniquei aos meus pais que eu viria para Macaé na quinta-feira, sendo que eu vinha no domingo, entendeu? Eu falei, olha, e seu trabalho? Eu falei assim, tá tudo certo, já botei fulano lá para trabalhar e tal, já tá tudo resolvido. Eu falei assim, a minha mãe, ela tentou, mas coisa de mãe, sabe? No sentido de proteção, sim. Macaé, né? A gente da roça, gente. Macaé é cidade violenta, Macaé é cidade grande, né? Uhum. E a história ficou meio distorcida para ela. Exatamente. E hoje minha mãe, inclusive, tá lá em casa, né? Aí adora Macaé, tá sempre aqui com a gente e tal. Então, sou uma pessoa... Tô cansado, né? Eu acho que todo mundo tá cansado nesse final de ano. Mas sou uma pessoa realizada na minha profissão. Eu sempre sou um pouco inconformado, porque assim, tá bom, tá legal, mas ainda não estou aonde eu quero chegar. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente... estar, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa inquietação. A gente tem que ter essa inquietação. Né, até porque, gente, eu falei outro dia, gente, arquiteto não se aposenta, arquiteto morre, né? Arquiteto não se... Você conhece algum arquiteto aposentado? Não. Eu não conheço. Não, Niemeyer. Mas é melhor pensar que sim, senão a gente vai ficar mais cansado. Exato. Verdade. Vamos se não tinha pensado por esse lado, Aline. Já vou começar a pensar em aposentadoria. Se enganar um pouco. Depois você conta mais um pouquinho. Queria que Fábio contasse pra gente, porque eu tenho certeza que Fábio tem muita história pra contar, porque eu vejo muitas placas, diversos projetos. Projetos lindos. Lindos, que a gente admira muito. E qual é a sua trajetória? Assim, o que te fez decidir pela arquitetura e como é que tem sido a arquitetura aí na sua vida e na sua cidade? Enfim, como é que é essa historinha do Fábio? Tá ótimo. Então, primeiro não posso deixar de começar agradecendo pelo convite. Desculpe as agendas, né? Não, desde lá. Gente famosa é assim mesmo. A gente tem que se adequar, entendeu? E eu acho que foi muito bom, porque a gente está tendo a oportunidade. Eu sou fã desses dois aqui, acompanho, sigo nas redes. E acho que vai ser uma oportunidade única para a gente estar batendo um papo sobre arquitetura, decoração. E, assim, diferente do Jairo, eu não tenho, assim, lembranças da minha infância eu pensar em ser arquiteto. Em nenhum momento. Talvez no subconsciente, porque eu tenho uma mãe muito talentosa, né, em termos de decoração. Ela faz trabalho natalino, decora a cidade. A nossa casa na Cascata, depois você tenta ver lá no Instagram, é ela que decorou quase que toda, então ela é excepcional. Eu tenho um tio também que não se formou em arquiteto, um tio muito ligado a mim, mas que sempre atuou em Casimiro fazendo os projetos, e assim, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele em ver aquelas obras sendo executadas e tal. Inspiração. Exatamente, assim, mas né? Algo bem inconsciente ainda, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública em Casimiro, na escola estadual. No primeiro ano do segundo grau, antigamente, né? Eu fui, isso denuncia a idade, exatamente, sabe, mas isso né? não é problema não. E aí o segundo e terceiro ano eu fui estudar em Friburgo. Em Friburgo, uma cidade universitária, né? Eu morava numa pensão sozinho. Isso foi muito bom para mim, enquanto pessoa, né? Enquanto crescimento. E eu tinha muita convivência com o pessoal de odonto. Aí aquilo foi me levando um pouquinho, sabe? E tem a ver. E tem, né? Por incrível que pareça. Aí fui. Aí eu falei, vou fazer... Cheguei a prestar vestibular. Passei até por uma faculdade particular, que eu não sei se foi HMFI, não lembro. Mas em algum certo momento eu falei, não, acho que não é isso não. Psicologia. Sério? Acredite. Mas a gente tem um pouquinho disso também. Eu lembro de... Rapidinho, deixa eu contar isso, gente, que é muito engraçado. Eu fazia o último ano de edificações com o primeiro... Quer dizer, eu fui 2 meses na faculdade de psicologia, né, gente? Aí eu lembro que eu cheguei numa aula de instalações elétricas todo de branco. Aí ele virou, virou açougueiro? Aí eu falei assim, tô vindo da faculdade. Faculdade? Eu não me esqueço até hoje. Faculdade de quê?
Eu falei assim, de psicologia. Ele deu uma gargalhada e falou assim, foi a forma mais barata que você encontrou de fazer um tratamento intensivo, né? Mas aí termina. Então, ótimo. Aí no ano 96, eu prestei vestibular, aí me formei no ano 2000, já são 23 anos de formado, me formei na Santa Úrsula, no Rio. Sim. E logo comecei a trabalhar, como a gente falou aqui antes, num quartinho nos fundos da casa da minha mãe. Casimiro, eu sou de Casimiro, para quem não sabe, uma cidade muito pequena, né? Que todos os meus amigos eram Campos, Búzios, Rio, Niterói. E eu voltei, né? Pelo carinho que eu tenho pela minha cidade, minha família toda lá. E comecei a desbravar a arquitetura por lá. Hoje eu tenho o meu escritório, né? O Mota Kiefer Arquitetura, que eu divido com meu irmão, Felipe, são 6 anos mais novo que eu. E era muito engraçado na hora da decisão de Felipe. O irmão mais novo sempre se espelha muito no irmão mais velho, né? E eu fui tentando levá-lo para engenharia, sabe? Aquela coisa, opa, vamos montar o escritório. Exatamente. Mas eu vejo hoje que foi perfeita a decisão dele, porque a gente se completa muito no escritório. Eu fico mais na parte da criação, ele na parte de obra e também de execução dos projetos. Ele é muito habilidoso nessa área. Então, beijo, irmão, te amo. E, assim, o mais legal disso tudo é olhar e ver que, assim, a gente está numa cidade pequena, né? Rio das Ostras é maior que Casimiro, mas também não é nada, né, comparado a Rio, Niterói. E a gente tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Não é que a gente... Não é porque eu tenho 600 projetos executados que eu sou melhor que nem isso, não. Eu acho bacana, assim, é o trabalho final, né? A gente realizar, a pessoa estar numa casa, construir uma família e a gente saber que a gente fez parte daquilo tudo. Eu também sou funcionário público de carreira, sou concursado há 15 anos, atuo no município de Casimiro, 20 horas, né? Vamos deixar isso claro. Pela manhã eu estou lá na Secretaria de Obras. E isso também me dá um prazer enorme, Beth. Eu já fiz praça, hospital, creche, posto de saúde, o que você pensar. Já fiz. E o mais bacana, assim, enquanto funcionário público também, é você ver que a sua arquitetura está ajudando, né, no desenvolver. É um interesse social, né? É ótimo, cara. Projetar esses espaços maiores, espaços públicos que como um arquiteto só de escritório. Exatamente, entendeu? Isso para mim foi muito bacana, até para ampliar o meu leque de percepção da arquitetura. Seu horizonte, né? Você acaba incluindo o urbanismo, que é tão importante durante o período de faculdade que nem sempre a gente consegue seguir adiante, né? Exatamente. Na sua profissão. E assim, hoje eu tenho um prazer muito grande, e a gente sendo de interior, os nossos prazeres às vezes são pequenos, mas são momentos incríveis, né? Incríveis. Memórias que, assim, minha filha tem 17 anos, é mais velha, eu levava ela nas minhas obras públicas, na praça que eu já fiz e tal, e hoje eu tenho um filho de 7, que, assim, toda sexta-feira quase eu estou numa praça que eu fiz há pouco tempo, acabou de ser inaugurada. Linda, por sinal. Não, ele fica lá e ele fala... Ele é o garoto propaganda. Não, ele fala, ó, meu pai que fez isso aqui. Quer dizer, eu acho que isso, né, Rogério, que a gente leva um pouquinho da nossa profissão, né, esse reconhecimento. E, assim, eu sou apaixonado. Eu acho, assim, eu não tenho lembrança como você, mas eu acredito que a arquitetura me escolheu. Eu levo isso comigo, entendeu? Eu trago isso comigo porque eu não consigo, assim, pensar, ó, não, eu desenhava. Hoje eu desenho, meus projetos são todos, eu sou um arquiteto um pouco raiz. Eu só desenho na mão, tudo. Se você pensar, planta baixa, o croquis da eu já vi alguns exemplos e são lindos. Já, obrigado. É muito legal. Eu assim, não sei se é o certo ou errado, é a minha maneira de projetar. Sim. Cada um eu acho que na verdade não existe. Não existe. Não tem receita de bolo. Quando eu der meu exemplo... Não, então, eu tenho meu irmão, né, que trabalha comigo, que já não faz assim. É tecnológico. Exato. É porque eu estou mais velho um pouquinho, então isso me dá muito prazer também. Sim. E eu acredito que seja isso. A arquitetura é uma paixão, é algo que que eu acordo pensando nisso, eu vivo para isso, né? Além da família, aquela coisa toda, lógico, mas que me dá sustentação também na minha vida. Motivação, tudo isso. E o bacana é que cada dia que passa, eu quero aprender mais. Sim. É o que você falou. Né? Um arquiteto não se aposenta, ele morre. Não é porque ainda mais no tempo que a gente vive hoje. A mente é sempre muito criativa. Exatamente. Então você passa sábado, domingo, feriado, o que for, você tá numa roda de amigos e aquilo deveria ser um momento, sei lá, para você tomar um drink ou para você rir. Você tá sempre olhando alguma coisa, né? Você tá sempre olhando, falando, você tá sendo consultor e consultando em todas as paredes. É sensorial, né? A gente não pode ir no hotel passar. Exatamente. Nesse momento, eu lembrei você falando isso daí, eu lembrei de uma prima, que ela fala quando eu vou pra praia, que ela vai pra praia comigo, eu tô sempre assim. Aí ela...
Como é que você, se eu pegar isso daqui, de vez em quando eu fico assim, gente, ele deve ser maluco, né? Então eu vou perguntar a Aline como é que foi a história. Um pouco maluco. Mas assim, Fábio, é muito bonita a história, na verdade, cada um com o seu jeitinho, com o seu... Eu acho que é isso, né? Jairo veio de outra cidade, você estava na sua cidade quando decidiu ir para outra, né? E voltou para ela por uma decisão e hoje é tão feliz. Exatamente. E faz tantas pessoas felizes com o seu trabalho. Eu acho que é isso. E a odontologia? Onde que ficou? Desculpa, Beth, você. Então, eu não tenho essa lembrança, mas foi um feeling que aconteceu. Eu falei, mas será que eu não estou indo só porque eu estava naquele ambiente? Acaba nos influenciando, né? Aí... Graças a Deus. Passou. Que bom. E a minha mineirinha, como é que foi sua história? Conta pra gente, Aline. A minha história é um pouco diferente do que o Jairo falou, mas pegando um pouco do gancho do Fábio, eu acho que não é nem questão que a arquitetura me escolheu, mas eu tenho lembranças de infância, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar por quê. Eu acho que deve ser, eu sou muito assim, eu sou meio mística, então eu acredito que tinha que ser, é dom, é destino, não, seja lá o nome que quem quiser chamar do quê. Mas, assim, eu sou de uma família, não é paupérrima, mas também não sou de família rica. Então, eu nunca tive contato com o belo. Mas eu sempre gostei do belo. Então, quando eu era criança, minha mãe brincava, falava assim, ai, você é metida rica. Porque foi uma coisa minha, eu sempre gostei. Então, assim, nunca soube desenhar bem, inclusive... você comentou que desenha muito à mão. E isso era um dos motivos que eu achava que eu não poderia fazer arquitetura, porque na minha família, todo mundo falava isso. Ah, mas você não desenha, mas você não tem dom. Então, isso era para ter me desmotivado, né? Graças a Deus, né? Eu fui no meu pensamento. Mas, assim, acho que eu sempre realmente gostei. Então, eu sempre fui muito curiosa. E, assim, andando de carro com meu pai, por Juiz de Fora, sempre gostei de ficar olhando dentro da janela da casa das pessoas. Tentando ver como que era a casa por dentro. Quando ia na casa de alguém, adorava... Coisa de criança, né? Não faço isso hoje. Mas eu sempre gostei de entrar no banheiro e abrir as gavetinhas para ver o que tinha dentro. Então, assim, sempre tive muito essa curiosidade. E, na época, minha mãe tinha uma coleção de enciclopédia da Conhecer, que a gente não tinha dinheiro para ter a Barça, então era Conhecer. E eu adorava folhear as enciclopédias e quando tinha a parte de história antiga, do Egito, tanto é que, assim, desde criança eu falo que eu sou apaixonada pela Itália e pelo Egito. Por conta de ver ali nas enciclopédias. Então, assim, acho que foi uma coisa mesmo que foi acontecendo naturalmente. Não tenho ninguém na família que é arquiteto. Na verdade, a maioria das pessoas da minha família, ninguém tem faculdade, nem meu pai nem minha mãe, a maioria dos meus primos não tem. Foi uma coisa mesmo natural. E, assim, sou de Juiz de Fora, né, em Minas. Nunca, ao contrário do Jairo, nunca tive essa sede de sair de lá. Sempre gostei da minha cidade. Não imaginava nunca na minha vida que eu ia vir parar em Rio das Ostras. Minha filha, você estava em Juiz de Fora, não é São Francisco da Mapuana, então... Vai morar em São Francisco da Mapuana, vai! Tem uma distância. Assim, na verdade, eu nunca descartei de morar em outro lugar, mas também nunca imaginei. Foi uma coisa que realmente aconteceu, né? Eu já namorava há muitos anos, meu esposo passou num concurso aí em Macaé, que também foi muito por acaso, porque não era o que ele ia fazer. Ele acabou passando e a gente já namorava há muito tempo. E eu falei, bora, com a cara e com a coragem. E assim, o Jairo falou que a palavra dele é inconformado. Eu acho que a minha é adaptável. Então, assim, eu não imaginava que a cidade teria tanta oportunidade, que eu conseguiria fazer o meu nome até que de certa forma rápido, mas eu sabia que eu ia me virar de alguma forma. Entendi. Eu nunca tive medo de, tipo assim, eu vou ficar para sempre acomodada. Eu sabia que eu ia dar meu jeito ali, mesmo que eu tivesse que fazer outra coisa. Mas, por um lado, acho que por eu ter vindo para um lugar totalmente novo, né, começando totalmente do zero, eu tive uma coragem que talvez em Juiz de Fora, talvez até hoje eu estaria trabalhando no escritório de alguém, por exemplo. Você saiu da sua zona de conforto. Era o que tinha para fazer. Então, assim, eu vim para cá em 2014 e eu mesma tinha feito uns cartõezinhos de visita, que eu era metida a fazer umas artes no Photoshop, fiz um cartãozinho, mandei imprimir. Todo lugar que eu ia, eu deixava o meu cartão. Eu ia na padaria, eu deixava o meu cartão. Eu ia na loja de elétrica, no restaurante, deixava o meu cartão. E as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei com uma outra arquiteta em Macaé, depois fui trabalhar numa loja de móveis. E aí eu falei com meu marido, eu preciso tentar. Sim. Eu não vou saber se eu não tentar. Você dá uma segurada se precisar? Ele falou, eu saí da loja na sexta-feira, na segunda minha primeira cliente me ligou.
Depois ela jogou na minha cara, que achou meu cartão na padaria. Ué, mas foi uma oportunidade que você criou. Não tem problema nenhum. E aí foi acontecendo. Como ele falou também, o escritório era num quartinho na minha casa. Era no início só eu, depois eu contratei uma pessoa, mas tava meio incômodo ali estar em casa, sempre ter que ir até o cliente. E aí eu fui tendo essa necessidade de um lugar para receber melhor o cliente, para ter as amostras, para receber os fornecedores, para ter um funcionário né, que não estivesse dentro da minha casa. E aí resolvi, acho que foi em 2018, abrir o escritório. E também sou muito apaixonada. Eu acho que assim, não existe um arquiteto que não é apaixonado. Verdade. Ele pode ter desistido, e aí não é arquiteto mais, ou é apaixonado. Porque eu acho que realmente é uma profissão, assim, muito gostosa, porque a gente não tem rotina, a gente não cai na mesmice. É questão de perfil mesmo, né? Sim. Nós somos esse perfil de criatividade, de querer cada dia estar num lugar. E essa profissão nos permite isso, nos permite conhecer pessoas novas, ter trocas maravilhosas. Não só com os profissionais, os fornecedores, mas também com os clientes, que assim, eu sou apaixonada dos meus clientes. E é isso, assim, acho que é uma paixão que realmente a gente respira isso 24 horas. E é muito bom. Aproveitando que você entrou na deixa aí da montagem do seu escritório, era uma das perguntas que eu vou fazer a vocês, assim. Eu acho que essa decisão de montar o escritório atribui a várias responsabilidades, né? Não só da gente atender ao próximo ou dar uma melhor qualidade para ele, mas você tem que se estruturar também para isso, né? E eu lembro dessa sua migração, até porque a gente é vizinha, né? Então, assim, eu lembro dessa migração, de você sair do trabalho de casa para montar a sua estrutura. Eu tenho certeza que além do prazer, vem as responsabilidades também. Como é que é a sua dinâmica com o seu escritório? Ou como foi isso, desse momento da decisão de montar? E como é que funciona hoje um pouquinho? Então, na verdade, assim, o escritório, eu brinco que eu acho que foi o meu maior sonho, assim, porque quando a gente começa, eu trabalhei em Juiz de Fora como arquiteta, que eu até hoje admiro muito. E eu achava, sabe quando você olha a pessoa e você acha que vai demorar muito para você chegar naquele nível? Ela tem um escritório lindíssimo, então eu olhava aquilo como uma coisa assim bem profissional, você ter um lugar. Não que quem não tenha, não seja. Às vezes a pessoa hoje pode não ter por escolha mesmo, preferir trabalhar em casa, por opção. Mas eu acho que foi assim, parece que fica mais sério quando você... Não é sério, eu acho que não foi a palavra certa. Mas dá aquela virada de chave mesmo. Poxa, agora eu tenho um espaço. Então, assim, foi um sonho. Eu acho que de todos os sonhos que eu tive até hoje, o meu escritório foi o maior deles, assim. Porque era uma coisa que eu esperava que iria acontecer, mas quando aconteceu, eu fiquei boba, assim, fiquei perplexa. O olho brilha, e, assim, né? realmente, como você falou, são muitas responsabilidades. A gente tem CNPJ, tem contador, funcionário, todas essas questões, mas acho que vale muito a pena, assim. É aquela coisa de você abrir a porta e seu olho brilhar de satisfação, né? Verdade. É algo que... É a segunda casa, né? Isso, acho algo que... A primeira, né? Eu falo que acho que a gente fica mais tempo no escritório eu valorizo muito, entendeu? E você, Jair, conta um pouquinho. Você, eu tenho certeza que já migrou de salas, de endereço, assim, conheço um pouquinho da história, mas conta aí pra ele. Na Avenida Nossa Senhora da Glória, em Macaé, eu já tive 3 endereços. 3 endereços. O bom é que você continua na Nossa Senhora da Glória. Em algum lugar ali, é capaz de você me encontrar, entendeu? Né? Mas como é que tem sido essa trajetória? Eu me formei em 2008. E aí fiquei batendo cabeça no Rio durante o ano de 2009 inteiro. E tive 2 primas que falaram assim, vem para Macaé e tal. E aí eu fui para Macaé. E a gente, eu não vou falar a gente, não, vou responder por mim. Porque assim, eu quando me formei, eu achei que no dia seguinte ia ter uma fila de gente querendo fazer projeto comigo. Isso não acontece, tá, gente? Não acontece. Eu já sabia que não seria. Não, eu me iludi. Ninguém me avisou. Eu fui trabalhar com móveis planejados. Trabalhei, na verdade, em 2008 eu já comecei trabalhando com móveis planejados e tal, que foi muito bom para mim. Eu acho muito importante também. Porque, apesar que na época a gente não gosta, né? Quando a gente tá lá, às vezes a gente
não quer. No comecinho eu criei uma resistência, até porque eu tive uma péssima professora de interiores, entendeu? Que ficava lendo slides. Aí eu falei assim, gente, eu já sei ler, eu não preciso ficar lendo slide, entendeu? Era só mandar a apostila que aí você resolvia em casa. E aí sabe quando você cria aquela barreira? Mas aí eu superei. E aí eu trabalhei... Pode falar marcas? Pode. A primeira marca que eu trabalhei foi Criari, tá? A primeira marca que eu trabalhei com móveis... Eu trabalhei na Criari. Eu trabalhei na Todeskine. Eu trabalhei na SCA. Na Di Fratelli. Eu trabalhei na Italínia. É bom que você conhece um leque, né? Aham. Eu trabalhei com todas as lojas do Grupo Criari. Todeskine, Criari e Italínia. É verdade. Italínia eu trabalhei em Macaé. Porque aí foi... minha prima vem para Macaé e tal. Aqui a gente se ajuda. Porque assim, eu tava no Rio, eu tava sozinho. Não tinha referência nenhuma. Morava com uma amiga de faculdade, uma grande, querida amiga. Mas não era a minha família, entendeu? Sim. Assim, foi a minha família. É uma família de grande consideração, né? Escolhida, né? Mas não tinha essa coisa de família, né? De primo. Então, essa coisa... Minha família é uma família grande. Então, os primos barulhentos, sabe? Eu sou assim por conta dos meus primos, tá, gente? Então, culpa deles, né? Culpa deles. E aí, eu fui para Macaé. Fui trabalhar na Di Fratelli, que eu saí no dia do meu aniversário, entendeu? Assim, eu me dei de presente. Era um cara pilantra que tinha lá, enfim. Né? Aí é para outro podcast. E aí eu fui trabalhar. Aí eu fui assim, quero trabalhar na Italínia, porque me falaram que trabalhar na Italínia é bom. Eu mandei currículo pro dono, Rodrigo, hoje, né? Mandei currículo para o gerente Max, que hoje é gerente da Criari, e mandei currículo para uma consultoria que o Rodrigo tinha contratado. Eu cerquei de todos os lados. Enquanto eu não entrei dentro da Criari, dentro da Italínia, eu não sosseguei, entendeu? Foi ótimo, graças a Deus, tenho grandes amigos lá até hoje, né, agora como especificador da marca e tal. Mas assim, aí depois eu dei aula também, eu demorei um pouco a me encontrar, ou talvez ser encontrado, né, pelos clientes. Talvez sim. Talvez, né? E aí eu fui batendo um pouco de cabeça, eu confesso que aí eu montei um escritório, gente, que era um quarto, talvez um quinto ou um sexto desse ambiente que estamos, entendeu? Era uma mesa, um sofazinho de 2 lugares no canto, e eu já estava feliz da vida por ter aquilo ali. Aquilo ali já significava muito para mim. Uma conquista, né? Era uma conquista muito grande. E aí depois eu passei por uma sala que era metade dessa, que foi uma conquista maior ainda, né? E aí eu me lembro que eu tinha uma prima do nome Aline também, Aline Terra, né? Que a Aline Aguiar, na verdade. E aí nós fizemos uma parceria para a gente montar um escritório maior e tal. E aí eu brincava, gente, a gente agora já está na Zona Sul, né? Porque foi para onde já fomos Cavaleiros pela primeira vez. Eu falei, gente, eu estou na Zona Sul. Beleza. Quando teve a pandemia, aí trabalhei na prefeitura, eu tinha um escritório, mas ele ficava fechado. Eu pagava um estagiário por um hobby ou por alguma coisa, que foi a época que eu te conheci trabalhando na Prefeitura de Rio das Ostras. Verdade. Trabalhei de 2013 a 2016. E assim, nessa época, a gente mandava, por exemplo, propostas e assim, se fechar, fechou, entendeu? Porque todo mundo estava trabalhando muito e tal. E quando eu saí em 2016, a gente estava o quê? Crise. Então, se o cara falava que queria fazer uma casinha de cachorro, eu estava lá, vamos lá fazer a casinha do cachorro, entendeu? Então, eu saí em um momento econômico muito ruim, mas isso, eu acho que aconteceu comigo, que aconteceu com você, que você foi praticamente jogada em Rio das Ostras, tipo assim, eu vou fazer alguma coisa, né? Vamos tentar. Aí eu fui para os Estados Unidos passear em 2018 e voltei, querendo voltar para os Estados Unidos. Eu falei, não, gente, calma aí, Estados Unidos é muita ilusão. Não, calma aí. E aí eu tinha uma loja de roupa de festas, era uma coisa muito confusa. Eu tô achando que eu já era meio iludida. Tá? Mas eu acho que é verdade. Aí teve um momento, em 2018, eu falei assim, olha só, eu não estou fazendo bem, nem como dono de uma loja de roupa de festas, nem como arquiteto. Eu me formei para quê? O que eu gosto de fazer da minha vida? Eu falo que nós, enquanto arquitetos, nós somos vendedores.
Sim. A gente se vende o tempo todo, entendeu? Então, eu falei assim, cara, vou fechar a loja. Falei com a minha sócia, vamos fechar a loja? Bora. Fechamos a loja, foquei no escritório, por isso que eu falo que eu tive esse tempo aí dessa inconstância de 10 anos. Que na verdade é normal. Acho que em qualquer profissão a gente primeiro vai tentando, vai sentindo e depois você se encontra. Eu já cheguei, depois de formado, isso lá em 2017, talvez. Eu falei, gente, eu sou um péssimo arquiteto, entendeu? Nada na minha vida dá certo. A gente tem essas crises existenciais, né? E aí eu fui e falei assim, cara, não, calma aí. Deixa eu. Talvez eu não esteja conduzindo da forma que eu preciso conduzir. Muitas vezes a gente tem que organizar a cabeça, né? Muitas vezes, eu acho que é igual o escritório, né? O que a gente está falando aqui. Cada um com o seu escritório, cada um com a sua dinâmica e sua gestão. Se a gente não organizar a melhor forma de como conduzir aquilo, fica complicado. Minhas meninas, elas sabem que para eu poder decidir o que vai ser feito, eu tenho que contar uma história. Então, assim, eu converso muito com todos e no escritório, as reuniões, seja de grupo, seja parcial, né? Normalmente a área de arquitetura, de interiores ou administrativo, eu tenho que organizar a cabeça com a minha história das prioridades, dos atendimentos, das datas e tudo mais. Quando eu vejo, no final das contas, eu fiz um combo de gestão e aquilo tudo vai para, seja para o programa que a gente usa, seja para uma planilha, seja para um direcionamento dessas datas. Mas eu acho que isso é muito normal. A diferença é que quando você tem uma situação assim de pessoas mais organizadas, com uma dinâmica mais... Então, com uma dinâmica um pouco mais fluida, ou que tenham pessoas que dão essa assistência para você, isso faz diferença das pessoas que pensam muito rápido em muitas coisas ao mesmo tempo e acaba tendo essa vida um pouco mais bagunçada, mas que no final das contas tudo flui e tem um compromisso. Agora, Fábio, me conta você, como é que é essa sua dinâmica? Porque você ainda tem o seu sócio irmão adorado e provavelmente deve ter o que é mais organizado, o que é mais na dinâmica específica de cada um. Conta um pouquinho. É diferente um pouco dos dois. Eu nunca trabalhei em outro lugar, né? Desde quando eu me formei, já fui para esse quartinho que eu tinha lá em casa. Mas saiu do quartinho, né? Saí. Graças a Deus. A pessoa não faz 600 casas e fica no quartinho, né? Aí, não recordo qual ano, mas acredito 4 anos, 5 anos depois, a gente conseguiu comprar um escritório, uma sala lá em Casimiro. Fiquei por muitos anos lá. E agora, o que a gente estava falando sobre a pandemia, né, nos deu a oportunidade de reformá-la. Rapaz, que prazer que a gente tem de estar lá todo dia. Ficou assim... não pode ser casa de ferreiro espetáculo. Exato, mas era, tá? Menino, meu quando eu olho, hein, Jari? No meu antigo escritório, Rapaz. eu tinha vergonha. Eu só chamava o cliente para ir lá quando ele já estava fechado. Porque se ele chegasse lá e falasse, ele vai fazer isso aqui, não vou fechar com ele, não. Juro? Assim, nesse ponto, existe esse ditado, mas eu sempre falo, cara, eu não vou numa dermatologista se a pele dela for feia. Eu não vou numa pessoa que mexe com cabelo se o cabelo dela for feio. Então, assim, o escritório de um arquiteto não pode ser feio. Então, não leva o cliente. E hoje, sabe o que, que eu Porque vejo? Eu acho que é um pouquinho desse lado, Dani, talvez. A gente lá, desde quando comecei, a gente fazia muita casa. Porque a cidade é muito pequena, né? Muita casa, muita loja. E a gente não tinha essa questão do interior. Não tinha. Sim. Casimiro, eu vou te falar que a gente faz projeto de interiores assim, bacana, bem detalhado, há 3 anos, 4 anos, no máximo. Então, assim, eu não dava tanto valor a essa questão do escritório. Mas, assim, eu sempre trabalhei no meu escritório e com a vinda do meu irmão, a gente trabalhou junto, só nós dois, até 3 anos atrás, só nós dois, fazendo tudo, a gestão, os projetos, o acompanhamento de obra. Há 3 anos a gente contratou o Hugo, está se formando agora em arquitetura. Legal. E hoje a gente tem, pela demanda de projetos de interior, tem uma arquiteta de Cuiabá, a Érica, que é esse trabalho remoto, né? Que ela faz todo o detalhamento. E tem, assim, sido muito bacana para a gente, porque a gente tem entregado algo de qualidade, bem melhor para os nossos clientes. E melhor ainda, porque quando a gente entrega um trabalho desse, a gente economiza tempo, trabalho, muito, né? Com certeza. Além de agregar valores, né, ao projeto. Verdade. E o bacana também, assim, eu tenho escritório físico, lógico, mas eu acho que as redes sociais, Trabalham principalmente com nós, a partir da pandemia,
Permite que isso seja no Brasil todo. Porque se a gente pensar que eu sou de uma cidade que, no geral, tem 50 mil habitantes. Sim. Uma cidade pequena, mas uma cidade que valoriza muito uma casa. Muito. Muito. É porque você não tem a oportunidade de andar em Casimiro. Mas as pessoas que andam, meus amigos que vêm de fora, ficam impressionados. Eu ando um pouquinho quando tenho oportunidade. Eu já fui também. E tem eu aquela acho carinha de cidade menor, mas que é caprichada, caprichadinha, né? As pessoas valorizam muito, investem muito, muito em casas. Por quê? Sim. Por ser uma cidade interior, com menos... essa percepção. Exato, já é. Porque a gente passa você muito pela rodovia. Sabe o que eu conheço de Casimiro de Abreu? Desculpa. Sem problema. Eu conheço a praça que fomos pegar você e seu irmão um dia para um Sim, evento que e deu rodou ali só. Lembra disso, Aline? Lembro. Acho que Beth também estava. Não, Não. A gente foi na Casa Cor. Foi Casa Cor? Foi Casa Cor. Foi aquele primeiro que a gente foi passar. E aí eu falei assim, nossa, que bacana. Eu não conhecia Casimiro. Eu sempre, como eu falei que eu sempre fui curiosa, então eu passo reparando tudo. Quando eu vou para Minas com meu esposo, a gente passa em Trajano. Eu sempre falo assim, nossa, Guilherme, olha que cidadezinha linda. Porque é o que ele falou, justamente por a cidade ser mais pacata, não ter às vezes tanto evento, tanto show, tanto boate, as pessoas ficam mais em casa. Então, a cidade você vê que é mais limpinha, tem menos lixo, é mais caprichada, as casas mais pintadinhas. Então, eu acho que faz super sentido. E isso, assim, fez com que a gente quase que se dedicasse muito só à casa, né? Mas com essa questão das redes sociais, nosso escritório cresceu muito. Sim. E a gente conseguiu chegar, tanto que a gente está aqui hoje, né? Né? E tem destacado muito o trabalho. Isso é bacana, né? Porque a gente conseguiu abrir esse leque. E quando vocês falaram de Rio das Ostras, para a gente, que é de Casimiro, Rio das Ostras é uma cidade de muito mais oportunidades para um arquiteto. Muito mais, é o que você falou. Porque a gente está numa cidade pequena, como eu falei, mas assim, foi dali que tudo começou. Eu amo minha cidade, não troco, eu estou criando meus filhos lá. Mas assim, é muito legal. A gente vira Rio das Ostras, Macaé, Niterói. É super perto também. Posso te fazer uma pergunta tomando lugar de Beth? Né? Como que é a percepção dos moradores, da população de Casimiro, tendo essa referência de você, do seu irmão, como arquitetos da cidade? Porque aqui, por exemplo, Beth não é daqui, eu não sou daqui. Ele não tem um arquiteto que seja assim, Laila Figueiredo, mas Laila Cláudia, é de Friburgo. É mais raro. Laila é de Friburgo e veio pra cá. Me lembrei assim, mas assim, tem essa valorização? Essa valorização? Sim, é muito bacana. Como eu te falei, eu tenho 46 anos, né? E quando eu comecei, tinham 2 ou 3 arquitetos atuantes lá, né? Mas logo depois eles saíram do mercado, ficou só eu. Eita, eu nadei de braçada naquele começo e tal. Isso foi muito bom para mim. Eu não posso reclamar de cliente. Nunca pude, graças a Deus. E a gente foi só crescendo. E hoje eu vejo a galera que está se formando que a gente acabou sendo uma referência. Não só pela qualidade do serviço que a gente entrega, pela forma do trato, também acho isso muito importante, entendeu, Jário? Eu tive numa obra ontem, e a gente de cidade pequena, todo mundo conhece a gente. E às vezes conhece, né, o Fábio Kiffer, não, é filho de Dilcé, filho de Paulo, né? Marido da Andresa, papai, né? Assim. Aí a gente conversando sobre uma mudança que o cliente quis fazer numa academia até. E eu sou muito tranquilo com isso, desde que não atrapalhe no fluxograma, na arquitetura, beleza, mas tudo bom senso. Aí, quando eu saí, o cliente falou, Fabinho, esse cara é apaixonado por você, o pedreiro. Eu falei, mas por quê, cara? Pô, você chegou aqui, ficou na chuva, você aceitou as mudanças que a gente propôs. Eu falei, pô, não vejo problema nenhum nisso, até porque foi com eles que eu cresci muito. Eu sou muito grato a esse pessoal, muito grato. Porque a gente sai da faculdade achando que sabe tudo, né? Aí vai numa obra, quando começa a cava uma sapata, o que é isso? Aí bota um monte de ferro, o que é isso? Aí a gente começa, né, Jário, com essa turma a aprender. E assim, eu levo muito isso comigo, entendeu, Beth? Eu acho muito bacana trazer isso com a gente. E eu vejo hoje que a gente é uma referência, sim. Não tem por que não falar isso, né? Estão surgindo novos arquitetos talentosíssimos lá, que já foram até no meu escritório para a gente conversar, faço parcerias. De Casimiro, que foi meu estagiário, Henrique.
Henrique, eu acho que está fazendo 3D, é isso? Isso, ele mesmo. Já fez para mim, ótimo. E pelo que eu tô vendo, a gente tem histórias pra caramba aqui para conversar, né? Então, eu vou aproveitar essa deixa, né? Já que a gente tem um macaense, um de Casimiro, Rio das Ostras, temos duas meninas vizinhas. Bem representado pelas mulheres aqui, né? Eu vou contar, então, um pouquinho para vocês também da minha história. Eu, na verdade, sou carioca. Estudei no Bennett. Lá no Bennett, meu marido decidiu ir para Fortaleza e eu mudei para Fortaleza e fui fazer arquitetura na Unifor. E aí, com essa mudança de cidade, você tem que se adaptar, né? 6 anos de arquitetura, já louca para se formar, Dudinha com 2, 3 anos ali. Eu engravidei durante a faculdade, achei que era mais prático ali pro processo. E no meio do caminho, assim, naquele último período para coroar 5 anos e meio de faculdade, meu marido disse assim, amor, vamos para João Pessoa. Eu falei, agora eu não vou. Eu falei, agora não, eu tenho que me formar. Eu não aguento mais. Vai e volta, vai. A gente não aguenta mais. Vai e volta. Eu falei assim, eu vou me formar. Ela já foi bem iludida, né? De achar que ia ser tranquilo ter um filho na faculdade. Exatamente. E mudança de cidade, né? Porque, na verdade, eu fui do Rio para Fortaleza. De Fortaleza eu voltei para o Rio. Aí fiz 2 períodos, voltei para Fortaleza de novo. E no meio do caminho ele disse, vou para João Pessoa. Eu falei, então tá bom, então espera aí, vai indo que eu tô chegando. E aí, em resumo, nessa mudança, me formei, deu tudo certo, fui atrás dele para João Pessoa, o que foi legal, foi prazeroso, mais uma cidade, mas eu não me encontrei no Nordeste para trabalhar. Eu fiz estágios, fiz algumas coisas, mas aquilo quase que um proforme para você realmente concluir ali o período de faculdade. E quando eu cheguei em João Pessoa, eu senti uma Casimiro em maior proporção, mas você sempre filho do fulano, do Beltrano, você tem uma cidade que na época já tinha o seu crescimento, não o que tem hoje nos últimos 20 anos, mas ela tinha essa coisa muito provinciana, sabe? E eu falei assim, gente, não é o meu lugar, né? Não é aqui que eu quero ficar. E aí vieram as crises, os problemas, né? E eu falei assim, eu quero ir embora. E meu marido estava pensando nessa possibilidade. Eu vim passear em Rio das Ostras e decidi ficar. Na verdade, voltei, conversei, pegamos as coisas e voltamos. E eu acho que é um pouco disso tudo que vocês contaram, né? Minha primeira oportunidade, quando eu aluguei uma casa, que já era super ótimo você conseguir aquilo de cara num lugar onde você tá querendo começar, eu montei uma estrutura debaixo da escada. Então, assim, um teve um quartinho, o outro quartinho, um quase meio quartinho, né? A Aline veio no impulso e aproveitou a casa dela ali para poder fazer disso. O meu foi debaixo da escada. Até que eu comecei a trabalhar através de uma oportunidade que foi de um pedreiro que me conheceu, uma pessoa que abriu umas portas, mas eu não gostava do trabalho. E aí, com essas oportunidades que foram vindo, houve primeiro uma mudança de casa, onde tinha um espaço como a Aline para trabalhar individualmente ainda e trabalhando com parceiros, e depois eu sinto que eu sempre fui meio empreendedora. Fui para a rodovia através de um incentivo também de cliente, e aí comecei a ter um administrativo e uma parte de desenho. São pessoas que eu tenho um carinho enorme, que até hoje tenho contato. Mas dali eu comecei a crescer. CNPJ, empresa, auxílio em acompanhamento de obra e uma forte trajetória ali na despachadoria. Então, assim, cada um acaba encontrando um caminho por conta dessa procura. Eu precisava tanto concluir os trabalhos que eu começava, porque eram outros tempos. Hoje você manda um contrato, tem 3, 4, 5 prestações ali para o cliente pagar, normalmente às vezes até à vista, e você tem um compromisso, ele já sabe, ele já confia no seu taco e vai embora. Só que na época não era assim, né? Na época, nós tínhamos que terminar o trabalho para receber. Então, eu batia na porta da prefeitura todo dia. Se não era todo dia, era segunda, quarta e sexta. Ou então, eram os dias que realmente tinha atendimento. E assim eu fiz a amizade, o respeito, né, por todos, da minha parte com eles e deles comigo, e passei a realmente ter essa conquista e automaticamente o aprendizado, né? O aprendizado é uma coisa que realmente vai acontecendo naturalmente naquilo que você se empenha. Mas eu esqueci de contar que antes de eu começar esse escritório físico, sem ser o da escada eu comecei antes,
eu tive uma oportunidade parecida com a de vocês. Eu fui trabalhar numa loja, que é a Vilarejo, que é a loja de acabamentos, e ali eu fiquei 5 meses. Eu falei assim, eu cheguei na cidade, fui chamada imediatamente com 1 mês de cidade. E por que não? E o trato com o público... Uma forma de se inserir no mercado gente, também. isso foi incrível, foi incrível. Por quê? Como eu falei, né, os estágios tinham sido um pouco mais escassos. E a forma que você tem ali para você conhecer o público, saber como é que a sua cidade se comporta, sem ser só a família. Eu já tinha alguns familiares morando aqui e a referência deles, como a Aline falou, são pessoas que não têm muito estudo ou casas extremamente decoradas, gostaram de ter suas coisas direitinho, mas não tinha isso como uma referência para dali eu pegar de outros amigos. Né? E eu tenho, né, uma amiga e um amigo que, na verdade, já eram inseridos na área comercial em Macaé. E aí deles partiu a minha primeira indicação quando eu saí da Vilarejo. Então, na Vilarejo, eu comecei a entender um pouco mais de como que a gente, que é muito falante, como que a gente também se torna vendedor. Sim. Porque, na realidade, uma coisa é você conversar, bater papo. Outra coisa é você direcionar. E direcionar com coerência. Uma coisa que, na verdade, vai fazer ali dentro de uma interpretação, de uma psicologia, algo que vai fazer diferença para a pessoa. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E dali eu realmente consegui entender que já era a hora, aquele start já tinha acontecido, realmente era difícil conseguir outro trabalho com uma trajetória tão longa que é a do vendedor, né? O vendedor trabalha pra caramba e a gente tem que valorizar isso. E aí, quando eu cheguei pro meu escritório, nessa coisa que eu contei depois, eu comecei a perceber que eu era muito gestora, muito dessa dinâmica de criação, de ajuste de prefeitura, ao mesmo tempo de obra, e aí eu comecei a buscar braços, né? Hoje eu tenho no escritório só mulheres, depois de já terem passado alguns homens, inclusive o primeiro foi um parceiro incrível, amigo, homem. Mas depois eu falei assim, não, eu quero só mulheres comigo, com os problemas e com as soluções que elas vão trazer para a minha vida. Mas nós somos um total de 8 mulheres. 8 mulheres trabalhando junto. Tinha casa das 7 mulheres, agora tem o escritório das 8 mulheres. Já fomos 7 durante um bom período. Como você, tem uma dinâmica da Kivian, que é meu braço direito, esquerdo, com um pedaço do pé. Me ajuda em tudo e, além de tudo, me bota limite, me organiza muito a vida e é uma querida que com a pandemia veio trabalhar à distância e ali permaneceu. Por ser muito organizada, que isso é um critério maravilhoso para os organizados quando eles trabalham à distância. E tem minhas meninas que na arquitetura, no interiores, na parte administrativa também, enfim, isso é muito bom. Mas eu tô contando isso para vocês porque, assim, eu vi que todos nós temos a nossa história e que nesses últimos 3 anos, com a vinda da pandemia, nós fomos impulsionados também a tomar algumas decisões ali, seja do crescimento, seja do alinhamento do qual era a direção que a gente queria tomar e solidificar mais ainda os escritórios, né? Dar corpo a isso. E eu queria saber de vocês, assim, como foi essa situação para vocês do escritório? Como é que foi esse crescimento para cada um? Se todo mundo teve a mesma sensação que eu, que botei todo mundo em casa 15 dias e disse, será que eu vou ter dinheiro para pagar a rescisão de cada um? E será que depois eu sobrevivo? E se eu vivo aos 15 dias sem o Covid, né? Então, isso foi um medo que bateu na porta de todos, mas que eu percebi que em 15 dias eu não tinha parado de trabalhar, que o meu escritório estava bombando e que não ia acontecer isso. Assim, contem um pouquinho para mim. Vou perguntar primeiro a Fábio. Como é que foi? Puxa vida, Como é que foi isso, Fábio, para você? Foi exatamente isso. Eu não tive muito problema com o funcionário, porque era só eu e meu irmão. Vocês, irmão. Era só uma matar o outro. Ele foi pra casa dele, levou o notebook, eu fui pra minha casa, levei, né? Até pra gente continuar trabalhando no que a gente já tinha, né? Que a vida não parou, né? Lógico. Cara, mas aí eu lembro que eu montei lá atrás de casa, na área de churrasqueira, meu filho, mas todo mundo junto, e comecei a projetar e tal, e daqui a pouco começa, celular, daqui a pouco isso. Não, que eu tô em casa, mas eu queria mudar isso aqui. Eu falei, gente, coisa estranha, né? Que a gente tava imaginando... Não, algo bem... Uma recessão, né? Ninguém vai investir, nada. E pra gente foi muito bom, como acredito para todos nós. E o que eu tirei de mais assim, de crescimento foi em rede social. O que eu pensei? E sou eu que tomo conta.
não tem ninguém. Sou eu que tomo, eu que posto, eu que falo, né? Então, eu falei, cara, é hora de tá todo mundo plugado em casa, todo mundo, né, olhando o celular o tempo todo. Vou começar a investir só em patrocínio, nada demais, mas comecei todo dia, botar, e aquilo foi. Eu lembro que eu tinha, se não me engano, 7 ou 8 mil seguidores. Hoje acho que está em 17. Lógico que depois foi crescendo, porque todo mundo estava naquilo ali. É verdade. E eu já tinha um material de qualidade, né, com umas fotos de boa qualidade, que às vezes a gente não postava tanto. Aí comecei, principalmente para Rio das Ostras. Meu maior seguidor hoje são de Rio das Ostras, olha que bacana, né? Eu sou de Casimiro, mas os maiores seguidores são daqui. Mas o seu trabalho aqui tem sido muito reconhecido. As casas têm feito a diferença, né? Um volume muito... É um conteúdo muito bonito. Então, assim, acho que isso... Ajuda. Obrigado. Mas, assim, pra gente esse crescimento foi muito importante, até pra gente poder chegar até aqui, até Macaé, até Niterói, entendeu? Isso foi muito, muito bacana. E a gente ficou impressionado com a demanda de serviço mesmo. E era eu e meu irmão, no celular, a gente, até né? Não sei. Na verdade, faz sentido, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa. Sim, lógico. E eu acho, porque o nosso primeiro pensamento as pessoas vão ficar temerosas de perder o emprego, de serem mandadas embora, então elas vão pegar o dinheiro que elas têm e não vão gastar com isso. Mas eu acredito que na nossa região, obviamente, devem ter tido um número, né, de pessoas que perderam o emprego e tudo, mas eu acho que o perfil do nosso cliente continuou trabalhando. Exatamente. Né? Então, acho que no caso foi um pouco por isso e pela vontade mesmo de ter uma casa mais aconchegante. Eu fiz muito espaço gourmet. Muito, né? Que é a parte ali, verdade. A vida da casa, cozinha. Então, assim, home office também. Que eu acho que deve ter sido campeão, né? Então, assim, até hoje eu fico chocada, assim, de como que foi totalmente diferente outra, né? Do que a gente esperava. E aí eu brinco, falo assim, quem já bombou mais ainda, e quem não bombava começou a bombar. Né? E foi bom para todo mundo, para quem estava começando também, acredito que deu aquela... A gente passou a ser olhado realmente como importante, né? Não só a arquitetura, né? Não só o embelezamento e a funcionalidade da arquitetura, mas dentro da casa, aquilo teria que ser confortável e bonito, né? Eu não sei se vocês três concordam comigo, mas o Instagram, e eu até falei isso no último podcast, o Instagram, o Pinterest, todos os outros aplicativos, até mesmo o Google, o TikTok, enfim, todos esses, eles acabaram, de alguma forma, trazendo maciçamente conteúdo para as pessoas. Sim. E aquilo começou a ser assim, mas a casa dele é tão bonita, a minha é tão feia, ou então não me sinto tão confortável ali. Eu acho que teve um pouquinho também da moda dos programas de reforma. Também. Assim, tem muito cliente... eu acho que coincidiu também, porque tem muito cliente que brinca e fala assim, eu me senti no Irmãos à Obra. E porque pode a pessoa... Claro que tem algumas pessoas que querem lá no Pinterest pegar e fazer sozinho. Mas eu vejo, assim, que tem muita gente que reconhece que, eu não vou conseguir fazer sozinho. Não é a mesma proporção, não é o mesmo tamanho. É uma inspiração. O que eu quis dizer foi isso. Eu acho que o faça você mesmo, ele tem que ter um dote, como você falou. Sua mãe faz uma decoração bonita, já é aquela pessoa que vai pegar três folhinhas, vai transformar num arranjo, né? Tem pessoas que têm esse dom e outras que realmente não têm. E aí, quando você tem essa pessoa que tem esse dom, ela vai pegar e vai fazer a decoração com poucos elementos. Mas tem aquele que pode ter 10 elementos e não sabe chegar a um. Então, eu acho que quando ele começa a materializar através da exemplificação que um profissional bem direcionado, ele pode resolver a sua vida e que por mais que inicialmente possa parecer caro, acaba sendo uma economia para ele quando isso tudo é comprado de forma direcionada e decorado de uma forma adequada, ele já pensa, opa, peraí, por que eu vou gastar mal se eu posso gastar de uma forma adequada, né? Então, assim, acho que basicamente, eu acho que a pandemia fez com que a gente organizasse um pouco essas questões e também colocasse, não sei se Jair, meu amigo, concorda comigo, mas nos valorizasse também para fazer uma arquitetura completa. Como é que foi isso para você? Eu já trabalhava com interiores, mas eu preciso voltar a outubro de 2019. Então volta. Porque todo mundo fala do home office na pandemia. E aí, eu me separei em outubro de 2019. Eu me divorciei em outubro de 2019. E aí, eu falei assim, gente, eu não vou ter dinheiro. E detalhe, outro dia, semana passada eu estava falando sobre isso.
Antes, eu estava prestes a assumir a responsabilidade de um aluguel, de um escritório que teria uma visibilidade e tal. Eu acreditava que você precisava de um escritório bombado e tal, não sei o quê. E aí eu falei, gente, calma aí. Ninguém passa, vê um escritório de arquitetura bonito e vai fazer, vou fazer um projeto. Não é uma coisa... O projeto é uma coisa pensada, né? E aí eu fui... me mudei em 11 de outubro, uma sexta-feira de 2019. E eu tinha muito receio de falar que eu tinha fechado o escritório, que eu estava home office. Isso poderia depor contra mim naquele momento. Estava uma situação pessoal que poderia comprometer a minha vida profissional também. Eu falei assim, calma aí, deixa... E aí veio a questão da pandemia e todo mundo no home office. Aí eu falei assim, cara, quando todo mundo foi obrigado... Você já estava. Você já estava. Adaptadíssimo, né? Maravilhoso, nadando de braçada. É isso aí. Nadando de braçada. E aí... Concordo com você nesse sentido de que já fazia muita coisa de interior. Eu falo o seguinte, eu atuo muito, acho que todo mundo, né? Talvez isso um pouco menos, porque assim, eu falo que tem muita diferença do cliente, do perfil de cliente. Sim. Talvez você perceba isso dos seus clientes de Casimiro para Rio das Ostras. Eu percebo isso muito dos meus clientes de Macaé para Rio das Ostras, se não for um condomínio como um Alphaville, como um Viverde, a gente tem uma diferença sim. Eu percebo, é uma percepção minha. Sim. Né? Então, quando eu fiquei 1 ano dentro de casa, já estava batendo cabeça a essa coisa que você falou, Aline. Eu falei, gente, as pessoas estão vendo meu feijão estragado dentro da geladeira, entendeu? Então, isso começou a me incomodar. Eu falei, calma aí, eu preciso de um escritório, preciso de um espaço denominado Escritório do Jairo novamente. E aí, busquei, saí de casa, porque eu já estava com 6 pessoas, 4, 5 comigo, né? Dentro de casa, eu falei, não, gente, tá demais, né? Você não tem privacidade. Exatamente. Eu tinha um bom apartamento, diferente da Aline, diferente da Beth, eu não tinha um quartinho. Era uma sala, né? Uma sala ampla, de 3 ambientes, e um desses ambientes era uma mesa como essa daqui, estacionada no meio da sala, todo mundo aqui, entendeu? Trabalhando. E a coisa fluía. Aproveitando, lembro vocês para dar um like, para poder curtir nosso podcast e agradecer mais uma vez à Mútua, à Rose Neves, à Vilarejo, ao Grupo Vilari, né? a Criare Alphaville e a Navarro Engenharia por estarem patrocinando e nos proporcionando esse momento tão maravilhoso com os meus amigos aqui. E agora a gente vai para um momento que a gente costuma chamar de momento do desafio. Só que esse momento do desafio, para mim, hoje, na verdade, vai ser mais uma curiosidade. Vou começar com a Aline, porque eu tenho certeza que a Aline vai ter muito para me contar. Aline, o que na verdade te deixa, assim, com muita criatividade, com muita facilidade, o que na arquitetura, dentro de tantas coisas lindas que você faz, minha amiga, que eu admiro muito, parabéns. Seu trabalho, assim, é muito lindo, ele tem uma identidade, por mais que ele tenha momentos diferentes, você coloca muito o seu jeito ali dentro da arquitetura. O que na verdade, é aquele que você dorme sem fazer e acorda com a fluidez? O que você pisca e realmente você faz com amor? Quer dizer, tudo você faz com amor. Sim. Mas o que sai com fluidez? Assim, o que é aquele que o teu coração bate mais forte? Então, a especialidade, vamos dizer assim, do escritório são os projetos de interiores. Não vou falar de algum ambiente específico, mas dos interiores como um todo. Assim, parece... Eu até, às vezes, brinco com meu marido e falo, nossa, assim, eu sento ali e vai saindo. Eu não... Ao contrário do Fábio, eu não faço um desenho antes. É uma coisa muito... Parece uma psicografia. Eu vou criando enquanto eu tô fazendo mesmo. Eu não tenho aquela visualização na minha mente e coloco tudo no programa. Eu vou criando no programa. E assim, eu acho que o que me move e acaba gerando essa criatividade é realmente a liberdade para eu poder criar. Então, assim, vocês comentaram dos quartinhos de bebê. Eu gosto de fazer algo diferente. Eu não vou nunca fazer um quartinho de bebê que é uma cômoda
uma poltrona de amamentação, um guarda-roupa e uma cama. Eu penso no tema, aí eu procuro objetos que tenham a ver com aquele tema. Eu quero fazer pelo menos um detalhe que seja assim, que o cliente nunca viu, que ninguém nunca fez. Então, assim, eu gosto de pegar projetos em que o cliente valorize um detalhe muito diferente. Que ele olha e fala assim, eu nunca imaginei que ela ia fazer isso. Então, assim, eu acho que a minha criatividade vem disso. Desse prazer de fazer uma coisa realmente única para o cliente. Então, acho que respondi. Com certeza, com certeza. Dá para ver, eu vejo muito assim, um quadro específico, uma escultura específica, um detalhe nos quartinhos, como às vezes a gente falou. Móvel que eu pego um detalhe diferente, um puxador diferente, que inclusive assim, às vezes eu mando fazer desenhado sob medida. Tipo, eu fiz um quartinho há um tempo atrás que eu fiz um puxador de cogumelo, o marceneiro fez o formatinho do cogumelo. Então, assim, eu gosto de realmente criar. Quando, às vezes, é um cliente que quer um projeto mais simples, é o que você falou. Não que eu não vá fazer com amor e com carinho, mas eu falo, esse aqui não vou ter tanta oportunidade de fazer um detalhe muito diferente. Mesmo assim, eu consigo colocar alguma coisa diferente. Às vezes, a gente tem que se adequar também. Sim. Às vezes, não, sempre, né? Também ao orçamento do cliente, ao que ele pode, porque a gente também não pode gerar frustração. Né, de apresentar algo que é irreal para a realidade daquele cliente. Então, ao invés de você realizar um sonho, você está gerando uma frustração. E às vezes tem um aluguel, às vezes é uma casa que não é definitiva. Exatamente. A gente tem tanta realidade, né? Eu acho que tem que ter muito respeito por cada cliente mesmo. Não querer, assim, pelo seu ego, você fazer uma coisa para você e não pro cliente. Tem que ser funcional para ele, né? E dentro do custo dele. E você, Fábio, o que realmente é algo que, na sua inspiração, isso flui de forma natural, orgânica, rápida, e além de tudo, quando chega no final, te dá aquele orgulho danado no coração? Então, sem dúvida, para mim, são as residências, são as casas, sem dúvida. Eu tenho até algumas passagens que é bacana de se falar, né? E não sei se isso é explicável, vamos falar assim. Eu, por inúmeras vezes, eu já sonhei com um projeto, já sonhei com ele, acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, na minha casa, descia, desenhava todo. Eu tenho 6 casas hoje construídas. Gente, que sonho. Que sonho. Vocês são muito Chico Xavier, gente. Mas depois eu vou contar um ponto desse lado. É algo assim, impressionante, né? Mas tem que ser na hora. Eu acordo, desço. Tem uma casa, que é do Vitor lá, tem um amigo meu, um engenheiro, que eu sonhei com o telhado da casa. Eu sonhei porque a casa, você tem uma estrada perto, mais alta, você descendo a serra, na entrada de Casimiro, você consegue ver o telhado, né? Falei, caraca, vamos lá. Desenhei o telhado. Todo, de madrugada. O partido foi o telhado? Foi o telhado da casa. E consegui projetar, a casa está pronta lá. Está pronta. Que orgulho, né? Eu acho que assim, a nossa profissão nos dá tanta oportunidade de fazer outras pessoas felizes e nos fazer felizes. E essa liberdade que a gente tem na criação, né? Isso é muito bacana, porque por mais que uma casa... Muitos casos, quase todos, o programa é o mesmo. 3 quartos, uma suíte. Sim. É um programa de necessidade muito parecido. Muito. Só que, é o que você falou, eu sempre deixo o cliente muito à vontade de chegar para mim e falar, Fabinho, eu quero uma casa com estilo contemporâneo, eu quero uma casa estilo buziano, eu quero uma casa com telhado embutido, enfim. E a partir dali, eu começo toda essa criação sempre. No meu escritório não abro mão disso. De uma arquitetura humanizada, coerente, não com o que eu penso. Né? A gente tem... Né, o nosso modelo de arquitetura, nossos parâmetros, mas eu quero que aquela casa, eu quero que olhe e veja, foi o Motta & Kirff que fez, e a gente consegue isso, eu consigo ver no seu, isso é bacana. Você consegue mesclar o seu estilo também com o que o cliente quer, eu gosto quando eu vou num lugar, principalmente a área gourmet, tem muito isso, né? Ficou a cara do Ronaldo, um exemplo. Por quê? Porque tem isso, tem um quadro aqui, tem não sei o quê, e isso é muito legal. Talvez o mais gratificante no trabalho final nosso é chegar ali e ver que aquilo é exclusivo, é único, como você falou. Sim. Né? E tudo partiu do quê? No meu caso, uma folha em branco, né? Que a gente, né, para ali e por muitas vezes... Né, pra mim é coisa de gênio. E por muitas vezes aquela folha em branco me atormenta. E por muitas vezes... Eu estou num projeto de uma academia que eu estou uma semana. Sim. Você olha para a folha, ela olha para você, ela vira e risca e vai, mas uma hora... Não, isso eu tenho certeza. Isso comigo hoje é muito tranquilo, graças a Deus. Mas assim, o que me move muito é isso.
E essa questão do sonho é muito bacana, que eu não sei explicar, mas são casas que estão construídas, e eu conto isso com muita felicidade. Eu costumo chamar de intuição, mas talvez seja um pouquinho de intuição, mas também uma sensibilidade. Por exemplo, quando a gente vai fechar um projeto com o cliente, é interessante a gente fazer um briefing detalhado. Sim, exato. Só que às vezes tem cliente que a pessoa é muito prática, ela, vamos fazer por telefone, tal. Eu falo, tá, posso fazer então? E aí eu vou te apresentar, se você não gostar, a gente muda. E aí eu vou falar assim, eu acho que... Aí tem uma cliente minha que ela mora na Alemanha. Eu fiz o projeto toda a distância, a gente não se conhecia. Ela falou que queria um pouquinho de cor e tal. Eu coloquei um quadro na parede. Quando ela viu o projeto que eu enviei para ela pelo WhatsApp, ela falou assim, eu chorei, eu amo esse tipo de quadro, eu tinha pensado exatamente em algo assim. Que lindo, né? E já aconteceu outras vezes de quarto de bebê, por exemplo, eu vou e coloco tô dando um exemplo, uma borboleta. A cliente, eu amo borboleta, como é que você adivinhou? A pessoa não pediu aquele tema. Ou um objeto que ela fala, minha avó fazia tal coisa. Então, assim, aí às vezes eu fico, gente, parece que eu adivinhei. Mas eu acho que é porque você deu a sua paixão... Sim. Naquele projeto, que acabou que, sem querer, você captou ali na conversa, mesmo que rápida com o cliente, a alma dele. Cada um pensa de uma maneira. Eu penso em energia. Sim. Eu acho que como a vida é energeticamente uma conexão, né? Eu acho que a gente acaba se conectando às pessoas que a gente precisa atender bem, né? Seja a nossa família, seja os nossos clientes, e a gente realmente troca essa energia. Eu acho esse dom que Deus nos deu, né? Que a gente tem um dom. Eu acredito muito nisso. Né? A gente estudou, mas acho que é um dom. Nos traz esses momentos que são para sempre. Verdade. Esses momentos são para sempre. A gente chegar num lugar, você chegar no quarto do bebê, você chegar numa casa, você chegar no escritório e ver assim, caramba, consegui. Conseguimos emocionar, né? Conseguir. Né? Jair, e você? Eu acho que o desafio, muitas vezes, o programa de necessidade do cliente, o orçamento do cliente. Exatamente. Entendeu? Quando eu estava falando aqui, eu sou uma pessoa com TDAH, né? Ela vai passar um monte de filme assim. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um quarto de 2 irmãs. O casal tinha comprado uma casa e aí a pessoa, olha, imagina esse ambiente aqui. E aqui passava uma parede. A antiga dona falou que eu posso quebrar. Eu falei com ela que eu quero ampliar o quarto para as 2 meninas e tal. Ela disse, não, pode quebrar tranquilamente porque não tem nada aqui e tal. Tinha um belíssimo de um pilar aqui no meio dessa parede. Eu falei assim, a dona entrou em desespero, eu desesperado, mas assim, fingindo naturalidade, né? Eu falei, o que eu faço? Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma casa na árvore, no meio do quarto. E ficou lindíssimo, entendeu? Recentemente eu fiz um projeto de interiores, eu não fui o autor do projeto arquitetônico. Eu fiz um projeto de interiores. Todo o projeto do colega tinha um layout, menos a área gourmet. A área gourmet era um vazio. Aí eu falei assim, tá. Depois eu identifiquei por que aquilo era um vazio. Porque tinha um programa de necessidades, porque não era só uma área gourmet. Era uma área gourmet, era uma sala de jogos, uma sala de TV, um escritório. E não tinha um espaço físico para aquilo ali acontecer. Eu fiquei 7 dias aí, talvez até um pouco mais, olhando para aquilo. Eu falei, gente, não tem como. Como fazer isso? Eu ia, voltava, eu ia mexer em outra coisa. Eu falei, gente... calma aí. Eu fiz uma bancada Transformer, entendeu? Que é a bancada... Sério. Tipo aquelas casas do Japão. Ela puxava pra frente, ela puxava pra cá e comportava 10 pessoas naquela ilha para botar uma mesa de jogos para fazer, e tinha televisão que andava. A TV dessa terra. Aí eu falei, gente, eu falei assim, sou bem você, o santo vai baixando, entendeu? Canais, E aí, tá, às vezes a gente sente que o negócio dá match, às vezes sente que o negócio... Hoje mesmo, sábado anterior. Porque assim, final do ano a gente não tem muito tempo, né? Então a gente é sábado, é domingo, eu pelo menos eu faço algumas exceções. E aí marquei com o cliente está na sala e tal, não sei o que, porque eu preciso de uma churrasqueira. Eu falei assim,
onde, né? Fiquei assim, onde? Em que lugar desse... A sala é uma sala boa? Mas, eu falei assim, se eu colocar o sofá pra cá, eu conseguiria. Mas aí o sofá naquela parede não vai estar integrado com a galera que vai com a sala de jantar e tal. E o santo baixou. Você deu o jeito. Cara, eu dei o jeito, eu fiquei assim, caramba. Sou bom nisso. Eu sou bom nisso, exatamente. Então, cara, eu sou bom nisso. Eu falo com vocês, a gente vai precisar encerrar. Não acredito. E você não falou... Eu tenho assunto por mais umas 2 horas. Você não falou o que te dá... Vou voltar de novo. Não. Jairo. Eu juro que eu achei que eu tinha respondido. Desafio, né? Desafio. Jairo, pra você, esse desafio, o que te dá essa inspiração, assim? O que realmente de um dia pro outro, uma hora... Qual projeto, qual tipologia de projeto, assim, que você sente que essa identidade, isso realmente bate e você resolve? Assim, Cara, sem falsa modéstia... qual é aquele que você desafia? Eu sou muito... Você falou muito do interior, do arquitetônico e tal... Mas não quero ser melhor que ninguém, não, mas eu sou bom nos dois, sabe? Muito bom. Eu olho, às vezes, não sei se você tem um olhar julgador com um coleguinha, sabe? Eu falei assim, nossa, ele apresentou isso? Eu tenho uma inquietação comigo. Eu tô fazendo, por exemplo, um terreno super acidentado. Ele tem um desnível de 10 metros. A nível da rua, é uma casa linear. E ele tem 3 pavimentos. Pra baixo. E aí eu falei, cara, é um terreno que a gente sabe que é mais dispendioso pro cliente e tal. Eu penso muito no bolso desse cliente, entendeu? Porque eu sou uma pessoa, gente, racional. Gente, é verdade, eu falo isso. Eu sou arquiteto, não sou assistente social. Embora eu pense muito no bolso dele. Sim. Mas eu preciso dar velocidade para aquele cliente, porque assim, se eu desocupa essa cadeira aqui, o outro pode sentar, entendeu? E eu fazer dinheiro com ele. Amigos, eu vou ter que encerrar. Poxa Foi tão vida. maravilhoso. Eu acho que mais vezes, por eu acho que a gente tem que fazer o próximo. Eu voto, eu topo. Mas para encerrar com chave de ouro, nós temos um presente da nossa patrocinadora Rose Neves. Para vocês levarem para casa. Tenho certeza que vai ser super agradável. Os presentes da Rose são sempre lindos, caprichadíssimos. Maravilhosos. O primeiro deles vai pro meu amigo Jairo. Olha, muito obrigada por você ter vindo. Me chame mais vezes. Com certeza eu chamarei. Obrigado Terei o mesmo. melhor tema possível. Temos também aí um pro Fábio. Rose mandou um presente para todos e ela realmente quer agradar, fazer com que a sua casa fique mais bonita. Temos um especial para nossa arquiteta da nova sede da Rose Neves de Macaé. Início do ano nós vamos ter a nova loja. Com certeza todos vão ser avisados. E a Rose mandou uma coisa com muito carinho aí para vocês. Espero que você goste. Então, gente, a loja da Rose vai inaugurar ano que vem, no início do ano. A loja tá lindíssima, cheia de novidade e bem caprichada pra vocês. Modéstia à parte, né? Eu tenho certeza. Muito mérito dela, né? Que ela Seu não? Mas tô dizendo assim, em relação à inovação que ela sempre traz, os produtos. Com a sua assinatura eu tenho certeza que vai ficar lindo. É isso, amigos. Muito obrigada. Obrigada. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo, eles vão estar assim mais felizes ainda, né, de nos seguir, de saber como é que nós temos profissionais tão maravilhosos na nossa cidade, e convido vocês para estar mais próximo da Aero e saber um pouquinho mais do que a gente tem desenvolvido, como é que a arquitetura na nossa cidade tem tentado de alguma forma unir os profissionais da mesma forma que a gente troca figurinha. Eu ligo para Jairo direto, quando é preciso para vocês também. Fábio de vez em quando também pergunta alguma coisa, a Aline também. E essa aproximação, acho que todo mundo ganha. Nós ganhamos. Sim, nós ganhamos demais. Entendeu? Com certeza. É super válido. É muito importante todos saberem que nós profissionais somos unidos. Não tem necessidade, mesmo que nós possamos fazer o mesmo conteúdo e o mesmo trabalho. Gente, eu já fiz proposta para
colega. A gente não precisa ser concorrente. Entendeu? Já fiz. A gente não precisa ser concorrente de uma forma não saudável, né? Toda vez isso tem que ser de uma forma saudável. Exato. E essa troca é maravilhosa entre profissionais. E a Aero é isso. A Aero é uma associação de profissionais para agregar amigos, parceiros e pessoas que tenham interesse em crescer como nós na sua profissão. Obrigada. Obrigada. Obrigado.